Sejam bem-vindos ao Ames VetCast. É um espaço onde falaremos tudo sobre o mundo pet e além. Eu sou o Breno. Eu sou a Estela e aqui traremos vários convidados com assuntos super interessantes, atuais, que vocês vão adorar. Nós estamos muito felizes por estar estreando esse podcast com vocês e tenho certeza, vocês vão adorar. Isso aí, esse diferencial nosso. E hoje temos uma convidada super especial do mundo do felino. Verdade. É nossa grande amiga, doutora Bárbara, que é especializada em medicina felina. E hoje o podcast é para os gateiros de plantão. Isso aí, hein? Quem gosta de gato é para eles mesmo. Bárbara, obrigada pela sua presença. E para começar, se apresente, conte um pouco da sua trajetória para nós. Boa noite, queria agradecer primeiro o convite de vocês. Espero que seja uma conversa bem enriquecedora, né? E é um assunto que eu gosto de falar todos os dias, sobre os gatinhos. Eu me formei aqui, né, em Uberaba, então na minha região não tinha o curso de medicina veterinária, então me mudei para cá e logo após a graduação eu já continuei me especializando na área de cirurgia de pequenos animais. E depois, com o tempo, senti a falta de ter mais conhecimento sobre os gatos, né? E iniciei a pós-graduação em medicina felina. Perfeito! E Bárbara, acho que assim, a primeira pergunta para fazer para você, pensando que são os tutores de gatos que estão nos assistindo, é quais são os sinais que um gato pode estar apresentando que mostra para o tutor que ele está doente, que tem algo errado acontecendo? Tá. Então, os gatos, é importante até a gente tentar fazer uma diferenciação entre tutores que sempre tiveram gatos, né? Ou aqueles tutores que sempre tiveram cães e recentemente adotaram um gatinho, né? Aquelas pessoas que sempre tiveram familiaridade com a espécie, elas conseguem notar mudanças pequenas de comportamento, né? Então, às vezes, o gato ele simplesmente deixa de interagir um pouco com o tutor. Se ele dormia com você, ele para de dormir, né? Então, mudanças pequenas de comportamento. Eu costumo falar que mudanças físicas muito visíveis, vômito, diarreia, tosse, esse tipo de situação, o tutor ele consegue observar de forma rápida, né? E buscar logo a ajuda veterinária. Mas antes disso, o gato ele costuma demonstrar alguns sinais muito sutis. Às vezes ele diminui de forma tão pequena a redução de ingestão alimentar que o tutor ele nem percebe, né? Então é sempre interessante que ele esteja sempre atento. Às vezes o gato ele começa a urinar em locais inadequados e eles são muito sensíveis também à dor. Então muitas vezes é um gatinho super tranquilo que se tornou agressivo, um gatinho que ele subir em determinado local em casa e ele para de fazer essa atividade, isso pode ser dor. Então, diferentemente do cão, a gente precisa estar atento aos sinais sutis do comportamento, porque na maioria das vezes eles vão começar demonstrando pequenas mudanças no comportamento. É uma coisa que a gente tem observado, né? Antigamente, os animais não eram tão próximos da gente, né? Então, os animais hoje estão tão próximos. Então, é normal, né? Na nossa rotina, hoje em dia, os tutores perceberem coisas assim mínimas, né? Isso é muito bom na nossa evolução da profissão. E aproveitando que você falou, né, da questão de perceber uma perca de apetite e tudo, Bárbara, conta pra gente o que é importante para que o gato precise ter uma alimentação equilibrada e saudável. E também, se tem algum alimento que é proibido, assim, para a saúde dele, sabe que é alguma coisa tóxica, que pode levar a agravar o quadro do animal numa intoxicação. O que seria isso? Bem diferente dos cães, né, uma informação importante para deixar para os tutores é que o gato ele não pode se alimentar de uma ração comercial que é feita para cão, né? Porque muitas vezes o tutor já tem um cão e ele adota um gato e ele acha que o animal pode se alimentar da ração do cão, né? E o gato ele é considerado um carnívoro estrito. O que é isso? Ele precisa de proteína de origem animal para suprir aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais que ele não consegue produzir, diferente do cão, né? Então, a ração do gatinho, ela tem mais proteína, ela tem mais lipídio, ela é baixa em carboidrato. Então, se a gente não consegue fornecer esse tipo de alimentação para ele, ele pode ter déficits nutricionais importantes. E muitas vezes só vai apresentar ao longo do tempo, né?
Um exemplo bem importante é a deficiência de taurina. A ração do cão, ela não é enriquecida com taurina como a do gato. Ah, entendi. Então, a maior diferença, assim, da ração do cão pro gato é a taurina? Não. Né? A taurina é um dos diferenciais, mas a gente também tem a arginina, que é um aminoácido que o gato ele não produz, então ele precisa ingerir, né, por meio da alimentação. A vitamina A também é bem importante. O gato ele não faz uma conversão tão satisfatória dela, né? Então ele precisa ingerir através da ração. A gente também tem o ácido araquidônico, que o gato ele precisa ingerir ele através do alimento. E os carboidratos, né? O gato ele não se adapta bem a uma dieta com baixa proteína, porque ele não tem a capacidade de converter carboidrato em energia como o cão. Né? Legal. Então eu acho que tem que ficar aí, né, Estela, lembrar o pessoal aí é importantíssimo, a ração é pro animal indicado. Então se a ração é pro gato, sim, não é pro cachorro e vice-versa, né? E falando desse mundo de gatos e da alimentação, a gente tem nossa mascote lá na clínica, que é a Yolanda, famosa Yolanda. E a gente tem até um problema em relação a ela com a alimentação, porque a Yolanda ela é um gato obeso. Na verdade, o problema nem é a alimentação, né? É a obesidade dela. Exatamente. E, assim, nenhuma dieta dá certo pra ela, né, Bárbara? Porque ela rouba a comida dos pacientes, né? Ela é bem difícil, né? Então, não dá. A dieta dela ali, tem vezes que ela ganha mimos dos tutores que vão na clínica. Sim. Ela é bem mimada mesmo, né? Sim. Então, é difícil manter a dieta dela, né? A gente fornece alimentação para obesidade, mas a Yolanda, na hora que tá arrumando alimentação para os animais internados, ela vai lá e rouba mesmo. Olha, então, tá difícil segurar essa mocinha. O animal que tá internado não quer, ela quer. Ela não rejeita. Um apetite sem limites. Ixi! E outra coisa importante também de lembrar é o alimento úmido, né? O gato, a gente costuma dizer que ele precisa comer água, porque ele faz uma ingestão muito deficiente de água. E na natureza, se a gente for pensar os parentes selvagens dele, né? Eles caçam. Então, o alimento que ele tem na natureza, ele é rico em água. Se a gente for pensar que um animal, um ser humano, ele tem mais de 90% da composição do corpo é água, né? Ele tá tomando água ali quando ele tá comendo o alimento. Em casa, a gente tira isso quando a gente fornece a ração seca. Então, o gato, ele obrigatoriamente ele precisa comer o alimento úmido, que são os sachês, os enlatados, precisa estar na dieta diária dele. Então, tem até relação com a questão que gatos têm muito problema no trato urinário, né? Que é uma preocupação que gera, né, para os tutores. Sim. E, em geral, os gateiros de plantão aí, todos eles sabem, né? Se você perguntar referente a algum problema do animal no trato urinário. Então, tem relação também com essa deficiência de ingestão de água, então. Sim. Então, é muito importante oferecer alimentação úmida de vez em quando ali, né? Porque depois também eles acostumam igual cachorro. Não, tem que ser todo dia. Todo dia. Porque cachorro é assim, você dá 2 dias já acostuma, depois ele não quer comer a ração mais. Ele quer aquele sachêzinho ali. Se hidratar. E uma dica importante para quem tá adotando o gatinho pequeno, né, agora, é que é importante você inserir o alimento úmido ali no momento da infância do gato. Porque é esse momento que ele desenvolve o paladar. Então, pode ser que se você não ofereceu quando ele era filhote, quando ele se torna adulto, talvez é um alimento que ele não tem familiaridade e ele não vai comer. Olha aí, o gateiro de plantão, dica importantíssima da nossa especialista aqui. Doutora Bárbara, mas então, quer dizer que se eu quiser dar só alimentação úmida pro meu gato, por exemplo, só o alimento úmido mesmo, o sachê, pode? Pode. O sachê, ele é um alimento completo, né? Muitas vezes, alguns tutores não conseguem manter só a alimentação do sachê porque tem um investimento maior, né? Mas ele é um alimento completo e ele pode ser fornecido como a única alimentação do gato. Perfeito, muito legal, né? É interessante. Então vamos partir para a nossa próxima pergunta. E agora falando sobre o ambiente dos gatos, né? A gente sabe que eles gostam muito de brincar e que por isso mesmo o tutor precisa enriquecer o ambiente. Eu queria que você desse algumas dicas para os tutores de como que eles podem enriquecer o ambiente dos gatos. Precisa dormir muitas horas por dia, mas os momentos que ele passa acordado, a gente fala que a gente precisa imitar o ambiente que ele teria na natureza, né? Então, se a gente for pensar, a gente pegou um animal que tem uma ancestralidade selvagem, né? E o gato, ele compartilha quase 95% de DNA com o gato selvagem. Então, ele precisa caçar todo dia,
né? Então, se a gente for pensar no ambiente, a gente precisa proporcionar locais altos para que ele possa subir, porque na natureza, se a gente for observar, eles gostam de ficar onde? Em árvores, né? A gente sempre vê onça, né, deitada assim em árvore, então eles gostam de locais altos. Água, as fontes de água, por que elas são indicadas? Eles gostam de beber água corrente, né? Então a gente consegue imitar ali um rio através da fonte. Outra coisa que é muito indicada são os arranhadores. Muitos tutores têm um problema que o gato às vezes arranha o sofá. Esse eu acho que é o principal problema, né? Arranha os gato móveis. você chega, ou tem um arranhador no sofá, ou o sofá virou um arranhador. Então, é um hábito natural deles, é um comportamento natural do gato, ele precisa unhar, né? É muito comum a gente ver eles, até nem precisa ser um animal selvagem, gatos na rua mesmo, ele unhando, eles costumam unhar a árvore, né? Então, a gente precisa proporcionar esse ambiente para ele também dentro de casa. E as brincadeiras, né? O tutor, ele precisa tirar um tempo ali para dar atenção para o gato. A gente tem o costume de dizer que o gato é independente, mas até certo ponto, né? Assim como o cachorro, ele precisa de atenção. Então, como você leva, muitas vezes, seu cachorrinho todo dia para passear, o gato também precisa dessa interação. Então, você pode brincar com ele em casa, né, e gerar um ambiente mais descontraído. Eu costumo dizer que um gato feliz, na maioria das vezes, é um gato saudável. Entendi, legal. E principalmente para esses que ficam em apartamento, né? Eu acho que hoje em dia grande parte da população está morando em apartamento. Sim. E coloca o gato. E é bom lembrar também, né, doutora, de telar, né, o apartamento. A gente já pegou, já peguei diversos casos de gato voador aí que resolve pular da janela, sacada, né? Infelizmente isso é comum, né? Eles não têm essa noção. Como é que é? A gente precisa telar para evitar os traumas, né? E para evitar que o animal ele saia também para a rua, onde ele vai estar exposto a doenças infecciosas, né? A intoxicação e traumas, atropelamentos, alguma pessoa vai e chuta, né? Que infelizmente acontece esse tipo de coisa. Então, o ideal é que o gato seja totalmente domiciliado. Mas, para isso, a gente precisa fazer essa gatificação, que a gente fala, do ambiente. Legal. E, Bárbara, assim, nessa trajetória sua, atendendo inúmeros gatos, você tem alguma história interessante, inusitada, para contar de algum paciente seu para nós? Olha, eu tenho alguns casos marcantes, eu acho que inusitado, até que não. Mas eu tenho alguns casos marcantes, né, que a gente acaba se apegando um pouco mais ao paciente, se identifica com a história da família. Então, eu tenho casos desde o aprimoramento, que são casos muito graves, né, onde a gente achava que o paciente ele não ia sair daquele quadro, e ele saiu. Eu tive uma paciente durante o aprimoramento que ela chamava Lili, era uma gatinha de trauma craniano, não sei se você lembra. Não lembro. Era uma gatinha preto e branco, frajolinha. E ela era resgate, né, a gente não achava que ela ia ter um prognóstico favorável, e ela teve alta, ela ficou muito desinternada, ela teve alta, e ela ficou de lar temporário, porque não era ela não tinha uma tutora, né, e por acaso eu consegui uma adotante, né, então eu tive contato com ela por muito tempo. Tive outros casos também bem marcantes na clínica, na Misvete, uma que todo mundo conhece, que é a Bebê, né? Famosa. Até hoje, sim, paciente assídua. Sim, que eu comecei a atender ela com 14 anos e hoje ela já é uma senhorinha de 18 anos. Isso. Passou por um linfoma, agora é uma gatinha que é doente renal e a gente continua acompanhando. Legal. E Bárbara, aproveitando assim que isso aí já é mais pessoal ali, meio que profissional, né? Eu me lembro de um caso marcante na época do aprimoramento, de uma gatinha, inclusive, né? Como toda gateira, você até pegou ela pra você, adotou ela, né? Uma gatinha. Conta um pouco sobre, né? Você tem gatos, como que é? As pessoas estão curiosas para saber se uma doutora de gatos tem gatos em casa, como que é? Eles têm personalidade? É diferente a personalidade de uma e da outra? Eu sempre tive gato, até eu tenho costume de contar essa história, que minha mãe tem uma foto minha com 3 anos de idade, eu mesmo não tenho memória, porque eu era muito pequenininha com o meu primeiro gato, ele chamava Frajola, e depois disso eu tive mais 2 gatinhas, e atualmente tenho 2, a Malulu e a Maria Judite. A Maria Judite eu peguei ela no aprimoramento, né? Ela Só ficou uma curiosidade, abandonada. gente.
A Maria Judite, ela chegou com outro nome. Sim. Ela deu um trabalhão pra gente com Sim. um probleminha dela específico na época, né? A gente tratou tudo certinho. A Bárbara virou um xodó com essa gata e adotou essa gata. E ela é um evento, essa Maria Judite, né? É o meu amor. Então, eu sempre tive esse contato muito forte com gatos desde muito pequena. Então, depois que eu me formei, eu via muito essa necessidade da gente prestar um atendimento que atendesse as expectativas do tutor, né? E fornecesse também um bem-estar pro gato. Porque até a nossa classe mesmo veterinária, muitas vezes ela não entende as necessidades que o gato tem, né? De manejo, de particularidades. Então, por exemplo, eu tenho a minha gata, a Maria Judite. Eu gostaria que ela fosse atendida da melhor forma possível, né? Então, por isso que eu decidi me especializar, para também saber mais sobre a espécie. E o fato de você ter sempre tido contato com gatos foi decisivo na sua especialização? Sim, porque eu sempre, antes de ser veterinária, eu era gateira. Então, eu sempre fui apaixonada. Entendi. E era aquelas loucas, assim, que não podia ver um gatinho na rua, que já tava... Sou louca até hoje. E falando desse atendimento especializado, qual que é a diferença de um veterinário que é especializado em gatos, como que é o atendimento dele, para um que não é especializado? O que é o diferencial? O gato, Estela, ele tem muitas particularidades em relação ao cão, né? Então, até na graduação, eu não sei se isso mudou, eu entrei na graduação em 2013, acho que vocês um pouquinho antes, né? A gente não tem uma matéria que fale só de gatos, né? Então, fica uma lacuna aí de conhecimento. Então, depois que eu saí da faculdade, eu fui estudar, né? Para poder ter mais conhecimento e descobri um universo totalmente diferente, né? Então, o manejo, o estresse, ele influencia muito, né? Desde o atendimento até o pós-atendimento. Então, um gato que chega estressado para mim no consultório, ele vai ter desde alterações em parâmetros clínicos, frequência cardíaca aumentada, febre, frequência respiratória aumentada, desde alterações até no ultrassom, que é uma coisa que ninguém imagina. Ele pode estar com a adrenal extremamente aumentada por liberação ali de hormônios de estresse. Então, o diferencial é ter um profissional que entende desde o comportamento, né? Porque o gato reage daquela forma, desde as patologias, né? Que ele apresenta, o metabolismo deles é muito diferente dos cães, muitos fármacos que a gente usa com tranquilidade nos cães a gente não pode usar em gatos, né? Como, por exemplo, paracetamol, buscopan, acidificante urinário, a gente não pode usar no gato, né? Que pode levar até a óbito. Então, eu tinha muitos tutores que, mesmo eu não tendo especialidades, eles falavam assim, nossa, você é tão paciente, mas é porque eu realmente gostava de estar ali e tentava entender o que o paciente queria, né? Entendi. Legal, e tem aumentado, né? A medicina veterinária, quando eu era criança e quando eu entrei na faculdade, era de uma forma. Hoje em dia, tem tido uma diferença, né? Às vezes a gente fala com a pessoa alguma doença, né? Tem gente muito curiosa que quer saber o nosso dia a dia, quer saber alguma curiosidade, né? E eu sempre falo, antigamente era comum, um animal, né? Na minha casa mesmo, o cachorro ficava no quintal, né? Não entrava, não punha o pé dentro de casa. Hoje em dia, dorme na mesma cama. Né? Então, por isso, né, na questão até de um diagnóstico precoce ajuda muito. E também nessa evolução, né? A evolução da medicina veterinária, as necessidades são diferentes. E é bom a gente sempre estar em evolução. Por quê? Porque vai atendendo a demanda. Né? As pessoas sempre querem o melhor para o seu pet. Né? Hoje em dia a gente não está falando de pet, a gente está falando dos filhos. Né? As pessoas chegam no consultório e é o meu filho. Né? Verdade. Então, é essa necessidade hoje em dia. E a gente teve um boom de adotantes, né, de gatos durante a pandemia. Porque o gato, querendo ou não, ele é um animal menor, né, de menor porte, então ele se adapta bem ao apartamento. Então a gente teve um boom bem grande aí da população felina nos lares mesmo das pessoas. E por isso mesmo que a gente tem que agora falar para esses tutores para eles entenderem, né, o mundo dos gatos. Bárbara, que conversa enriquecedora. Ficamos muito felizes de você aceitar nosso convite. É claro, se a gente fosse falar de gato aqui, assunto é o que não falta, A gente né? tem assunto pro resto da noite. A gente fica aqui, sempre tem algum detalhezinho, alguma curiosidade que a gente quer saber. É muito importante.
Eu acho que foi uma conversa enriquecedora, tanto pra gente, né? Porque mesmo a gente não é especializado em felino, então é um mundo à parte pra gente, né? Mas então, são tutores também da Yolanda. Então, por exemplo, a gente não consegue, né? Igual, a gente precisa de fazer uma consulta da Yolanda com você, doutora Bárbara, pra poder orientar a gente melhor ali no que pode ser feito, né? Nessa alimentação dela, principalmente. Mas todo mundo sempre tem uma dúvida, uma curiosidade, né? Então nada melhor do que estar nesse mundo aí. É verdade. Bárbara, você quer deixar uma mensagem final para os tutores de gatos, algo sobre você? Fique à vontade. Em resumo, né, tudo que eu falei em relação ao comportamento, ao estresse, o mais importante é que você crie um ambiente que o gato se sinta seguro, né? E que ele seja feliz, né? A gente já elimina aí boa parte das doenças que são oriundas de estresse e demais patologias. E é isso. Com certeza. Bárbara, queria agradecer, né? Espero que quem nos acompanha tenha aproveitado muito, igual a gente, né? Quanto a gente. Se ficou alguma dúvida, né, ou sugerir algum tema novo para que a gente possa trazer aqui para vocês, deixe um comentário, né, ou manda uma mensagem para a gente abordar e trazer sempre assuntos que sejam enriquecedores, né, tanto para nós quanto para vocês, que eu acho que é o mais importante, né. Eu falo sempre que é parte da nossa profissão trazer conhecimento. Né? Igual é importantíssimo uma consulta, não só quando o mal está doente, né? Mas uma consulta de orientação, né? Como fazer um manejo adequado, como fazer, igual a gente viu sobre enriquecimento ambiental, né? Então é sempre importante, nada melhor do que passar por um profissional que sabe o que está falando, não é, Bárbara? Com certeza. Exatamente. Então, pessoal, não se esqueçam de seguir a Amisvet nas redes sociais, acompanhem que teremos vários convidados, vários temas interessantes para vocês, porque a Amisvet é assim, tá sempre trazendo uma coisa nova. Pessoal, e é claro, fiquem ligados, porque na próxima semana tem mais um episódio cheio de muita informação e, claro, boas histórias. É isso mesmo. Até breve. Muito obrigado e até a próxima.